Olá, pessoal do SOS Vestibular, SESC 2020, com a melhor disciplina do planeta, Geografia, com o melhor professor, né, de Geografia que você conhece no SESC. Vamos lá. Questão 551, página 41. Lembrando que nós estamos fazendo a resolução dos exercícios página por página para facilitar o seu aprendizado. Mas não esquece que nós falamos. É extremamente importante que você tente responder sozinho. Se você tentou e não conseguiu, beleza, né? Nós vamos resolver aqui. O que não pode é você apenas copiar as respostas, que aí perde o sentido do aprendizado. Vamos lá. 550. FM Petrópolis, uma questão atualizada aí de 2019 sobre climatologia. Considere a posição geográfica do continente destacado na imagem abaixo. Olha lá. Aí você está vendo aqui a Oceania, ó, Austrália. As zonas costeiras do continente em destaque, a Oceania, que é a Oceania e Indonésia, que aparece aqui, né? Na cor escura são afetadas diretamente pela condição natural denominada o quê? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, oceano para todo lado. Então, só pode ser maritimidade. Altitude na Austrália não tem influência da altitude. Efeito estufa também não. Biodiversidade, muito pelo contrário. Nós temos 50% da Austrália deserto. Então, não há muito o que se falar nessa questão 551. Letra C de casa. 552, questão Mackenzie, 2019, questão atualizada também. Vamos lá. Manifesta-se em altas latitudes e está presente na maior parte do território canadense, no extremo norte da Europa e na Sibéria, Rússia. As precipitações maiores ocorrem no verão. As temperaturas médias mensais no inverno são sempre inferiores a 0 grau. Nesse clima desenvolve-se a floresta boreal. Meu filho, floresta boreal, né? A gente ainda não viu biomas, mas floresta boreal é uma floresta de coníferas. Nesse clima desenvolve-se a floresta boreal. Vegetação de grande porte, espaçada e homogênea lá. Coníferas, ela é homogênea, só tem um ou dois tipos de formação florestal, em que predominam o pinheiro de porte elevado e o abeto, tá? Ou seja, floresta boreal, coníferas. Embora a gente ainda não tenha visto os biomas mundiais, né, há uma grande diferença entre floresta temperada, né, que domina a Europa, Estados Unidos, uma parte da China, Canadá, e ao norte, né, próximo do Círculo Polar Ártico, você tem coníferas. Por que chama conífera árvore de Natal? Justamente porque, olha lá, a neve cai aqui, e aí como a árvore tem forma de cone, que é uma proteção para sobreviver diante do inverno rigoroso, o que acontece? Escorre a neve e a floresta se mantém. Então, floresta boreal, taiga, coníferas, tudo a mesma coisa, que só pode aparecer no clima o quê? No clima frio. Professor, ó, essa é uma questão que induz você ao erro. Por quê? Porque você fala assim, mas pode ser o clima polar. Dá uma olhadinha lá em cima. A gente, ó, temperaturas inferiores a 0 grau. Nesse clima desenvolve floresta. Aí que está. A gente ainda não viu os biomas mundiais, mas vai logo adiantando. No gelo, você não tem floresta. Tá? Se fosse o clima polar, você não tinha floresta, você tinha tundra, que é uma vegetação que aparece só, né, no momento do degelo 3 meses por ano. Então, para ser o clima polar, tinha que ser tundra. Coníferas poderia ser clima frio ou subpolar. Tá? Uma questão que não é fácil. Então, letra E. Vamos lá, questão 553. A circulação atmosférica resulta da movimentação geral
do ar, proporcionada pelo movimento de rotação da Terra e pela desigual distribuição de energia solar. É um movimento de grande escala responsável pelo aquecimento da superfície terrestre. Deixa eu passar para esse outro lado aqui. Ó. Olha lá, circulação da atmosfera. Considerando a circulação atmosférica terrestre, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Nas latitudes subtropicais, aqui, ó, nos 2 hemisférios, o ar seco explica a concentração de deserto. Olha, deserto normalmente é a faixa entre 20 e 40 graus de latitude. Tá? Por si só, a opção já está errada. Devido à grande amplitude térmica anual que caracteriza a região. Olha lá, ele está falando que os desertos se situam aqui, né? Quando, na verdade, os desertos estão entre 20 e 40 graus de latitude. Letra B, na latitude de 60 graus, olha lá, ó, círculo polar ártico e círculo polar antártico, são os polos, né? Em ambos os hemisférios formam-se zonas de baixa pressão que atraem ventos provenientes das latitudes subtropicais, originando ventos de oeste. Essa questão é complexa, né? Lembra quando nós gravamos aula de fenômeno El Niño? Falamos também aqui, ó, desse mecanismo, tá vendo aqui, ó? Os ventos alísios de sudeste com os ventos alísios de nordeste que se encontram na faixa equatorial. Falamos também dos ventos polares ou célula de quê? Célula de Hadley. Lembra que eu falei para vocês? Olha lá, aqui, ó. Aliás, ventos alísios. E aqui em cima, ó, falamos dos ventos polares, chamados também de ventos de oeste, que eles partem nas regiões subtropicais em direção aos polos. São chamados de ventos de oeste. Assim que ele, olha certinho aqui, ó, ele chega na região polar, ele se mistura às massas polares e depois ele desce, tá? Mas essa setinha que você está vendo aqui, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, são chamados de ventos de oeste, que são ventos frios. Tá? Então, letra B, lá na latitude de 60 graus, em ambos os hemisférios, formam-se zonas de baixa pressão que atraem ventos provenientes das latitudes subtropicais, originando os ventos de oeste, que são ventos frios, inclusive. Verdadeiro. O encontro entre os ventos orientais e o ar frio originário dos polos produz a zona de convergência intertropical. Nada a ver. Zona de convergência intertropical, Z, C de cebola, I e T de tatu. Zona de convergência intertropical é a zona de encontro dos ventos alísios. Falso. Letra D. Nas regiões polares, o ar frio e denso forma um centro de baixa pressão, alta pressão. Falso, então. Então, letra B de bola. 554. A ilustração abaixo representa um dos fenômenos atmosféricos. Assinale o que for correto. É aquecimento global. Aqui, para ser aquecimento global, tinha que aumentar a temperatura do planeta e não está identificando isso. Ilha de calor é no centro urbano. Efeito estufa, ó. Os raios solares atingem a Terra, depois, quando eles querem voltar para a atmosfera, são bloqueados pelos gases poluentes que retornam depois à Terra. Aí sim, depois do efeito estufa, você tem um aquecimento global. Então, letra C de casa. Então, só para fechar essa parte da nossa gravação, a questão 551, letra C de casa, 552, letra E, 553, letra B de bola, 554, letra C de casa. Tá? Daqui a pouco a gente volta corrigindo os exercícios da página seguinte,
que é a página 42. Vamos lá.